Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja, que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão.
E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Paulo Júnior, na realidade eu já falei algumas lives, bem brevemente, sobre ele. No entanto, eu não tinha me deparado com alguns vídeos sobre temáticas importantes, sobre questões importantes bíblicas. Eu vi um vídeo que falava sobre a masturbação e um outro que falava sobre casamento, principalmente nesse aí. E vocês vão entender por que eu chamo ele de legalista. Cabe aqui, antes de falar, discorrer sobre esses dois pontos, essas falas do próprio Paulo Júnior, certa feita ele quis dar uma barretada no missionário Davi Miranda, principalmente quando morreu, chamando ele de legalista. Só não disse o nome, disse que estava assim, encostando na goela para falar o nome, né? Estava na ponta da língua para falar o nome. O Davi Miranda era legalista, entre aspas. Agora ele é mais legalista que o próprio Davi Miranda, e vocês vão entender o porquê. Porque ele exige mais que o próprio Davi Miranda exigia. Você vê a hipocrisia. O senhor Paulo Júnior, num vídeo, chegou a dizer que não há possibilidade de divórcio, que a mulher e o homem, se tiver com uma situação bastante terrível, mesmo se for por conta de traição, mesmo se for por conta de abandono, mesmo se for por conta de violência doméstica, nem o homem nem a mulher pode se divorciar. E se divorciar e casar novamente, estão em adultério. Estão em adultério. Que legalismo é esse? Porque o Davi Miranda permitiu na IPDA se divorciar. Pelo menos para os seus filhos ele permitiu. Os filhos divorciados, na época o filho que estava pregando. E o Paulo Júnior não permite nenhum divórcio. Aliás, já digo, ele diz, ele não permite. A igreja dele não permite. Agora a Bíblia permite. Mas a alegação do Paulo Júnior, aquilo que Deus uniu não separa o homem. E quem que diz que Deus une qualquer casamento? Quem que diz? Por exemplo, isso ele não aborda, tá vendo o problema da religião que eu sempre falo? A religião deturpa toda a questão. Eu caso virgem, não conheço uma mulher, acho que é mulher. Só que quando eu vou para noite de núpcias, a mulher, a Maria, era João. Me enganou muito bem dentro da igreja. Como já teve caso aí, ao contrário, de mulher que casou pensando que era um homem, na realidade era uma mulher. E aí? Eu não posso me divorciar porque já estou casado? Esse é um ponto. Outro, eu casei com uma pessoa que eu não conhecia muito bem o gênero dele, começa a bater em mim, a brigar comigo, seja, claro, no meu caso, a mulher, seja no caso, ou no outro caso, mulher ou homem, eu tenho que aguentar a violência doméstica, não posso me divorciar, tenho que virar saco de pancada. O marido trai, não quer saber de Deus, não quer saber nem de mim, mulher. Ou a mulher me trai, não quer saber nem de mim. Eu vou ter que aguentar, não posso me divorciar. Olha o legalismo, camarada. Não tem respaldo bíblico, nem na lei dos próprios sacerdotes, ou melhor dizendo, do Velho Testamento, dado ao sacerdote ou dado a Moisés, e nem na palavra de Jesus, porque só falam de outras coisas. Eles não citam, por exemplo, aquela passagem que o Senhor Jesus disse, e está lá no texto base de São Mateus 19, 7 ao 9, que ele fala: todo aquele que separar do outro, ou toda aquela que separar do outro, se não for por conta de prostituição, adultera. Se não for por conta de prostituição, se for, não adultera. Ali, pelo menos, já cabe a possibilidade de divórcio. Nem vou aqui falar que cabe também a possibilidade de novo casamento. Só o divórcio já cabe ali naquele versículo. Mas para ele, se você for ver o vídeo, não cabe. Exagero. Legalista. Depois, quando ele falou lá no vídeo da masturbação, que é pecado, outro legalismo da parte dele. Legalista pra dedéu. Não falou da poluição noturna, do ato involuntário, do ato fisiológico que acontece se a pessoa não se masturba, uma hora ela vai expelir, isso no caso dos homens,
o sêmen, seja o tempo que for, pode ser daqui a 2, 3, 4 meses, uma hora vai sair, isso é fisiológico. Então ele vai combater, vai dizer que isso aí é masturbação? No caso até das próprias mulheres também tem a poluição noturna feminina, que ela pode acordar também com alguma lubrificação ou aquilo que poderia ser chamado de líquido, a não dizer, né, o próprio orgasmo da mulher. Não está na Bíblia isso? Que Deus mandava aquele que tivesse a poluição noturna se limpar na lei da purificação? Mas não era pecado, era só se limpar. Assim como a mulher, quando estava menstruada, tem que se limpar. E o homem era proibido copular com a mulher menstruada. E que vale isso para a igreja cristã. Mas ele não fala. Não, é pecado, é pecado. Meu Deus, é o fim do mundo. Legalista. Eu quero ver se ele cumpre isso aí. Se tiver, por exemplo, na situação do casamento, um dia a mulher dele trair ele. Eu quero ver se ele cumpre, se ele não vai casar novamente, ou pelo menos se ele não vai se divorciar. E aí, sem mulher, se ele não vai se masturbar. Porque é muito fácil falar quando está uma vida boa, seja a vida que for, e nesse caso a vida sexual. Outra coisa, não é menos pecado eu casar novamente do que eu ficar me abrasando, me prostituindo com prostitutas ou me masturbando, no caso daqueles que são separados. É aí que a gente pega os camaradas no pulo do gato, como são legalistas, religiosos, moralistas e não pregam o verdadeiro evangelho, lamentavelmente. Porque o verdadeiro evangelho ele tem regra, mas tem exceção à regra. O próprio Jesus deu cláusula de exceção para o divórcio. Deus não gosta do divórcio, isso é verdade, está lá no Velho Testamento. No entanto, Jesus deu a cláusula de exceção. Se for por conta de prostituição, pode sim divorciar. Paulo vai falar que ninguém é obrigado a estar num jugo desigual. Por exemplo, se o marido não quer, tem que se separar. Diz lá em 1 Coríntios 7, em diante. Se a esposa não quer, que é no caso o descrente ou a descrente, tem que se divorciar. E ele é contra até o divórcio. A não ser que ele fez um outro vídeo aí que explicou melhor a respeito disso. No entanto, naqueles 2 vídeos que eu vi, um de 5, 6 minutos, o outro também quase 4, 5, 6 minutos, só mostra o exagero, a via de regra, não fala sobre as exceções, sobre outras aplicações. Isso configura legalismo, farisaísmo. Cumprir a lei porque tem que cumprir. Não se fala sobre o espírito da lei, por que foi a lei criada, como se deve interpretar a lei e qual é a lei que está valendo ou deixando de valer. É muito lamentável. Então nós temos mais exagerados por aí do que você possa imaginar. Ainda que você olhe para ele, mas ele é um pouco liberal em algumas coisas, usa barba, não sei o quê. Mas em outras, como essa daí, sinto muito em lhes dizer, não está correto não.